No turbilhão agitado da vida moderna, onde as demandas parecem crescer exponencialmente a cada dia, muitas pessoas se encontram navegando em um mar de preocupações, prazos e expectativas. É fácil, nesse cenário, que a ansiedade se instale sutilmente, mascarada por outros sintomas ou simplesmente normalizada como parte inerente de um estilo de vida ocupado. Frequentemente, quando pensamos em ansiedade, nossa mente evoca imagens de inquietação mental, pensamentos acelerados ou uma sensação palpável de pavor. No entanto, a ansiedade é um fenômeno multifacetado, cujas manifestações se estendem muito além do reino psicológico, enraizando-se profundamente em nosso corpo físico. Este texto se propõe a desvendar 5 desses sinais físicos, muitas vezes subestimados ou simplesmente ignorados, que nosso organismo envia quando está sob o peso da ansiedade. O objetivo não é oferecer um diagnóstico médico, mas sim proporcionar um olhar mais atento às mensagens sutis que nosso corpo emite, convites para uma pausa, uma reflexão e, quem sabe, uma mudança de rumo. A nossa experiência com a ansiedade é única e, muitas vezes, são os sinais mais singelos, aqueles que descartamos como meros desconfortos passageiros, que guardam as chaves para compreendermos melhor o nosso estado interno. A correria diária, a pressão no trabalho, as responsabilidades familiares, as incertezas sobre o futuro, todos esses fatores se combinam para criar um ambiente propício ao desenvolvimento da ansiedade. E o corpo, essa máquina incrivelmente adaptável, responde a essas pressões de maneiras que nem sempre são óbvias. Podemos estar tão focados em cumprir nossas obrigações que deixamos de lado as advertências que nosso próprio corpo nos lança. A dor de cabeça persistente, que não cede com analgésicos comuns, a tensão muscular que parece se concentrar em pontos específicos, as alterações no padrão digestivo, a dificuldade em dormir, a sensação de fadiga constante. Esses são apenas alguns exemplos de como a ansiedade pode se manifestar fisicamente. O problema reside na nossa tendência a minimizar esses sintomas, atribuindo-os a fatores externos ou a um simples cansaço. Acreditamos que, se ignorarmos esses sinais, eles desaparecerão por si só, permitindo-nos continuar nossa jornada sem interrupções. No entanto, ao ignorar essas manifestações físicas, estamos, na verdade, silenciando um mensageiro importante, impedindo que ele nos alerte sobre um desequilíbrio subjacente que pode ter consequências a longo prazo se não for abordado. Este script, portanto, se detém sobre esses sinais físicos de ansiedade que, pela sua natureza sutil ou por nossa própria relutância em reconhecê-los, tendem a passar despercebidos. A proposta é iluminar esses sinais, encorajando uma maior autoconsciência e uma escuta mais atenta ao próprio corpo. Não se trata de um manual de autoajuda genérico, mas sim de um convite a uma investigação pessoal e a uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre mente e corpo. Cada um dos 5 sinais que serão explorados representa uma faceta de como a ansiedade pode se alojar em nós, manifestando-se de maneiras inesperadas e muitas vezes perturbadoras. Ao desmistificar esses sintomas e ao compreendermos sua origem, podemos começar a desmantelar o ciclo de ansiedade e a buscar caminhos mais saudáveis para lidar com os desafios da vida. A jornada que propomos aqui é de descoberta e de empoderamento, capacitando o leitor a reconhecer os sussurros de seu corpo
e a responder a eles com compaixão e sabedoria. A relevância deste tema reside na universalidade da experiência da ansiedade e na necessidade crescente de abordagens mais holísticas para o bem-estar. Vivemos em uma época onde a saúde mental tem ganhado destaque, mas muitas vezes a atenção se concentra primariamente nos aspectos psicológicos. É fundamental, contudo, expandir essa compreensão para incluir as manifestações corporais, pois o corpo e a mente estão inextricavelmente ligados. Um sinal físico, por mais corriqueiro que pareça, pode ser um poderoso indicador de que algo em nosso sistema emocional está desregulado. A nossa perspectiva única neste script é de focalizar nos sinais que são mais propensos a serem negligenciados, aqueles que podem ser facilmente atribuídos a outras causas e que, por isso, nos afastam da raiz do problema. A ansiedade, quando ignorada em suas manifestações físicas, pode se agravar, levando a um sofrimento maior e à dificuldade em recuperar o equilíbrio. O caminho à frente nos levará a examinar em detalhe 5 desses sinais físicos. Cada um deles será apresentado não como um problema isolado, mas como parte de um quadro maior, uma linguagem corporal que fala sobre nosso estado interno. O objetivo é desmistificar esses sinais, oferecer uma nova lente através da qual podemos observar nossas próprias experiências e, em última instância, encorajar uma abordagem mais proativa e compassiva em relação à nossa saúde física e mental. Ao longo desta exploração, o foco permanecerá na identificação e no reconhecimento, evitando antecipar soluções ou tratamentos. A ênfase estará em semear a semente da conscientização, em reconhecer os sinais que nossos corpos nos enviam, preparando o terreno para uma compreensão mais profunda e para possíveis ações futuras. Um dos primeiros sinais físicos de ansiedade, frequentemente mascarado pela rotina e por uma percepção minimizada do próprio bem-estar, é a alteração na qualidade do sono. Não se trata apenas de demorar a adormecer, é mais sutil. Observe atentamente como seu repouso tem sido. Você acorda várias vezes durante a noite sem um motivo aparente? Sente-se incapaz de atingir um sono profundo e restaurador, mesmo quando se deita cedo? Talvez você se perceba revirando na cama, com a mente incapaz de desacelerar, repassando preocupações do dia ou antecipando eventos futuros. Essa fragmentação do sono, onde a mente permanece em alerta constante, mesmo durante o período de descanso, é um indicativo claro de que o sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, está hiperativo. Ele não consegue desligar mesmo quando o corpo clama por reparação. Essa vigília involuntária rouba a energia vital, deixando uma sensação de exaustão que não se dissipa com o passar das horas diurnas, criando um ciclo vicioso onde a fadiga agrava a ansiedade e a ansiedade, por sua vez, piora a qualidade do sono. Imagine seu corpo como um computador que nunca é totalmente desligado. Ele pode continuar funcionando, mas o desempenho cai drasticamente e o risco de panes aumenta com o tempo. Essa incapacidade de desligar a mente durante a noite é um grito silencioso do seu organismo por uma trégua. Prosseguindo na análise das manifestações corporais, consideremos a tensão muscular crônica. É comum que, sob estresse ansioso,
nossos músculos involuntariamente se contraiam, como se estivessem se preparando para um impacto iminente. Essa contração contínua, que pode se manifestar em áreas como os ombros, pescoço, mandíbula ou costas, muitas vezes é interpretada como um reflexo de má postura ou de esforço físico excessivo. No entanto, quando essa rigidez é persistente e não está diretamente ligada a uma atividade específica, é um forte indício de ansiedade. Pense nessa tensão como um alarme de carro que disparou e não para, mesmo sem a presença de um ladrão. Seu corpo está em um estado de alerta perpétuo, mantendo os músculos em prontidão. Frequentemente, as pessoas tentam aliviar essa rigidez com alongamentos ou massagens que podem oferecer alívio temporário, mas não abordam a causa raiz, que é a ativação contínua do sistema nervoso. Essa tensão constante pode evoluir para dores de cabeça tensionais, dores nas costas e uma sensação geral de desconforto, limitando a mobilidade e o prazer nas atividades cotidianas. Adicionalmente, é imperativo observar as alterações gastrointestinais. O sistema digestivo é notoriamente sensível ao estado emocional e a ansiedade pode desencadear uma série de reações. Sintomas como dor de estômago, náuseas, indigestão, diarreia ou constipação, que surgem ou se intensificam em períodos de preocupação, são sinais físicos de ansiedade. Essa conexão se dá pelo chamado eixo intestino-cérebro, uma via de comunicação bidirecional complexa. Quando a ansiedade ativa o sistema nervoso simpático, ele pode direcionar o fluxo sanguíneo para longe do sistema digestivo, afetando sua motilidade e secreção. Imagine seu estômago como um balão que esvazia de ar quando você se assusta, tornando-se mais suscetível a cólicas e desconfortos. Para além disso, a ansiedade pode alterar a microbiota intestinal, o conjunto de micro-organismos que reside em nosso intestino e desempenha um papel crucial na digestão e na saúde geral. Assim, o que pode parecer um simples problema digestivo pode, na verdade, ser um reflexo da turbulência emocional que você está experimentando. Um quarto sinal físico a ser atentamente observado é a fadiga persistente e inexplicável. É comum associarmos o cansaço a noites mal dormidas ou a um esforço físico intenso. Contudo, a fadiga que acompanha a ansiedade é de natureza diferente. É uma exaustão profunda, um esgotamento energético que não melhora com o descanso. Isso ocorre porque a ansiedade consome uma quantidade significativa de energia mental e física. Manter-se em um estado de alerta constante, mesmo que inconscientemente, exige um esforço contínuo do corpo e da mente. Pense nisso como um carro que está constantemente com o motor ligado, mesmo quando estacionado. Ele consome combustível sem se mover. Essa demanda energética constante pode levar a uma sensação de esgotamento avassalador, dificultando a concentração, a motivação e a realização de tarefas simples. Você pode sentir como se estivesse lutando contra uma força invisível que suga sua vitalidade, independentemente de suas horas de sono. Por fim, voltemos nossa atenção para as dores de cabeça e tonturas. Essas manifestações, muitas vezes descartadas como sintomas de desidratação ou cansaço visual, podem ser consequências diretas da ansiedade. A tensão muscular mencionada anteriormente pode se estender até os músculos da cabeça e pescoço, culminando em dores de cabeça tensionais.
Além disso, a hiperventilação, um padrão respiratório comum em estados de ansiedade, pode causar uma diminuição nos níveis de dióxido de carbono no sangue, levando a sensações de tontura, vertigem e até visão turva. Imagine seu corpo como um pequeno ecossistema onde o equilíbrio químico é delicado. Uma mudança na respiração pode desestabilizar esse ambiente. Essa sensação de instabilidade, de estar flutuando ou prestes a desmaiar, pode ser assustadora e é um sinal claro de que o corpo está reagindo ao estresse emocional. Reconhecer esses sinais como parte de um padrão maior de ansiedade é o primeiro passo para desvendar as mensagens que seu corpo está tentando comunicar. À medida que avançamos nesta exploração, torna-se evidente que os sinais físicos da ansiedade não são eventos isolados, mas sim manifestações interconectadas de um sistema em desequilíbrio. O que pode parecer à primeira vista como meros incômodos passageiros, começa, sob um olhar mais atento, a revelar um padrão subjacente de profunda comunicação corporal. Cada manifestação, desde a quietude roubada nas horas noturnas até a tensão que se aloja em nossos músculos, passando pelas complexas reações do nosso sistema digestivo, a exaustão que parece intocável pelo descanso e as vertigens que nos desorientam, tece uma tapeçaria de sensações que, juntas, compõem uma narrativa sobre o nosso estado interno. Ao contemplarmos a convergência dessas experiências, percebemos que nosso corpo atua como um intrincado mapa, cujos sinais, quando decifrados, apontam para um território de apreensão e estresse que muitas vezes preferimos ignorar. A forma como essas diversas reações se entrelaçam, como a privação do sono exacerba a irritabilidade muscular ou como a preocupação digestiva se intensifica na vigília constante, sugere uma dinâmica sistêmica onde cada componente influencia os demais. É como observar as marés. O movimento de uma parte do oceano inevitavelmente afeta as outras, criando um fluxo contínuo de mudanças. Compreender essa interdependência é crucial para começar a desvendar a complexa linguagem que nosso organismo utiliza para nos alertar. Refletindo sobre o percurso até aqui, podemos vislumbrar a magnitude da mensagem que nossos corpos nos enviam. Esses indicadores físicos, muitas vezes negligenciados em meio à pressa e às demandas da vida moderna, funcionam como mensageiros silenciosos, transmitindo informações vitais sobre nosso bem-estar. A persistência desses sinais, a sua capacidade de se manifestar em diferentes âmbitos do funcionamento corporal, aponta para a necessidade de uma escuta mais profunda e atenta. É um convite para ir além da superfície, para reconhecer que o que se manifesta externamente no corpo tem raízes em processos internos que merecem nossa atenção e cuidado. Nesse ponto de nossa jornada, a multiplicidade e a sutileza das manifestações corporais da ansiedade se apresentam não como um conjunto de problemas desconexos, mas como ecos de uma mesma fonte. A forma como essas sensações se entrelaçam e se reforçam mutuamente cria um quadro que demanda uma nova perspectiva. Ao reconhecer a complexidade e a interconexão desses sinais, abrimos caminho para uma compreensão mais abrangente de como a ansiedade pode se alojar em nosso ser, moldando nossas experiências físicas de maneiras inesperadas. Essa percepção coletiva das diversas formas como o corpo responde à ansiedade
nos prepara para a etapa final de reflexão, onde os fios condutores de nossa exploração convergem de maneira significativa.